Glória a Deus. Vou deixar uma palavra para encerrar esse trabalho aqui, essa tarde de hoje. Livro de Mateus, no capítulo 19. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo 19. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, e fica no lado leste do Jordão. Uma grande multidão seguia, e ali curou doentes. Alguns fariseus chegaram mais perto dele, querendo conseguir alguma prova contra ele, e perguntou: será que pela nossa lei o homem pode, por qualquer motivo, mandar sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não lembram um trecho das Escrituras que dizem: no começo Deus o fez homem e mulher. Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, não são mais uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu o homem mandar sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a você o seguinte: o homem que mandar a sua mulher embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa palavra, os fariseus querendo pôr Jesus à prova. Jesus fazia milagre. Jesus condenava o pecado. Jesus era diferente do mundo. E quando a pessoa busca ser diferente do mundo, o povo vai ter inveja. O povo vai querer pôr à prova. O povo vai ficar com raiva daquele que está com a verdade. E quem está com Jesus tem a verdade. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas nesse texto que eu acabei de ler, os fariseus, eles perguntam: será que pela nossa lei o homem pode, por qualquer motivo, mandar sua esposa embora? É o que está acontecendo hoje. O casal vai para uma festa, aí chega lá, transa com um, transa com outro, aí casa, depois separa, e está achando que está tudo normal, vivendo em uma vida de prostituição, porque casamento é só um. E quando o homem se une com uma mulher, os dois se tornam uma só carne. Aí o que acontece hoje? A mulher vai para uma festa, conhece o cara, chega lá, transa. Aí vai para outra festa, chega lá, transa com outro. E aí vai vivendo uma vida, transando com um e com o outro, vivendo uma vida de prostituição. Porque o homem que se une com uma mulher, os dois se tornam só carne. Mas o povo quer sexo. O povo não está preocupado com o que Deus acha. Está achando que casamento é um papel. Casamento para Deus é quando você tem relação. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz na sua carta de Coríntios: será que vocês não sabem que o teu corpo é templo do Espírito Santo? Será que eu vou pegar parte do meu corpo e se unir com uma prostituta? Pois as Escrituras afirmam: os dois se tornam uma só carne. Quando o homem sai com a prostituta, os dois se tornam uma só carne.
precisa o homem dar um papel. Porque a palavra diz que Moisés deu um documento de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Mas hoje estamos vivendo o cumprimento da palavra. Porque Jesus disse que quando o Filho do Homem voltasse, seria semelhante os dias de Noé. O povo comia, o povo vendia, o povo casava e dava em casamento. E depois veio o dilúvio e matou tudo. Hoje não é diferente. O povo quer cachaça, o povo quer festa. Aí vai para festa, transa com outro, vivendo a vida de prostituição. Pode estar bonitinha por fora, mas por dentro está podre para Deus. Porque Deus, Ele nos deu um corpo para glorificar o nome dEle, não para viver na imoralidade sexual. Porque o corpo do homem é templo de Deus. E a palavra diz que aquele que destruir o seu corpo, que é o seu templo, Deus vos destruirá. Então você busca, lê a palavra de Deus, tema o Senhor, porque quando Ele voltar, haverá dia de acerto de conta. Porque o teu corpo, não tem essa história, meu corpo, minhas rédeas, eu faço o que eu quiser. Quando Jesus vier, você vai prestar conta de tudo que você fez na sua vida. Porque Deus, Ele criou macho e fêmea. Como acabei de ler, Deus criou macho e fêmea. E os dois, se unindo, se tornam uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. Quando o homem tem relação com a mulher, eles se uniram. Eles se ligaram um no outro. Nós precisamos do documento. Mas o povo, toda a vida o povo, preferiram a lei. Sempre quiseram a lei. Jesus, Ele veio para nos dar a graça. E Jesus, Ele disse, fariseu disse, Moisés, Ele deu um documento de divórcio, se quiser mandar embora. Mas Jesus, Ele disse que Moisés deu esse documento por causa da dureza do coração. Não foi Deus que deu, foi Moisés. Mas o povo sempre quer um homem. Ele quer um homem para dominar a vida dele. Mas Jesus, Ele vem e sabe o que Jesus disse? Moisés permitiu o homem separar. Mas Jesus, Ele dá só uma condição: a não ser em caso de adultério. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Você que está com a sua mulher, cuide dela. Você que está com seu marido, cuide dele, não separe. Porque se você se separar sem motivo nenhum, você vai ter que viver só. Será que você suporta viver só? Então que cada um suporte o seu fardo. Que cada um carregue a sua cruz. Porque quando Jesus voltar, Deus não será ocupado como inocente. Largue a sua vida de adultério. No segundo, terceiro, quarto casamento. Busque o Senhor e viva como homem com a sua esposa. Busque o Senhor e viva como mulher com o seu marido. Porque Deus, Ele vai julgar os imorais. Jesus, Ele diz, e se um homem olhar para uma mulher e desejar, ele já adulterou, ele já cobiçou. Não precisa do papel. Jesus disse que se o homem olhar para a mulher e desejar, ele já adulterou. Então você, mulher, cuidado como você anda. Cuidado com a roupa que você veste. Para você não estar andando, fazendo com que os homens te cobicem e você peque contra Deus. Porque Deus, Ele vai julgar os imorais. Mas o povo, as mulheres, querem ir para a academia. Aí veste essas calças que o diabo inventou, mostrando tudo. Aí o homem olha e deseja. E se ele desejar, ele adulterou. E a culpa é sua, mulher, de vida. Que o homem leia a palavra de Deus, as Escrituras, para que ele tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que eu vou deixar nessa tarde de hoje. Livro de Mateus, capítulo 19. Cuide da sua mulher. Cuide do seu marido. Porque Deus, Ele é contra o divórcio. Leia a Bíblia. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.
Vai ser, irmão. Vou estar encerrando aqui, irmão. Aqui é uma praça aqui na cidade de Irá. E Deus abençoe a todos. E uma boa tarde aí na paz do Senhor. Vou estar encerrando aqui, irmão. Fica na paz aí.